Olá pessoal, quinta-feira, dia de geometria. Lembrando a questão da última aula, não é possível usar pentágonos para cobrir a superfície, porque os pentágonos têm ângulo interno igual a 108 graus. E 108 não é submúltiplo de 360, ou seja, 360 não é divisível por 108, vai ficar um espaço. Se vocês agruparem três pentágonos, vocês vão ver que já vai ficar um espaço em forma de triângulo entre eles. Já com hexágono é possível, né? Se vocês derem uma pesquisada na matemática das abelhas, vocês viram que os alvéolos são construídos dessa forma, porque é a maneira mais inteligente de preencher todos os espaços, né? Ou seja, não se perde nenhum espaço com os hexágonos, fecha tudo direitinho. E vamos à aula 15, que fala sobre quadriláteros notáveis. Notáveis porque eles são fáceis de identificar, ou seja, vocês precisam saber identificá-los e também reconhecer suas propriedades. Então vamos lá. O nosso primeiro quadrilátero é o trapézio. E o conceito dele, né, a propriedade dele é que ele possui dois lados paralelos. Não quer dizer que sejam só dois, né? Mas dois tem que ter. Então, no mínimo, dois lados paralelos. Existem trapézios especiais, como esse daqui, onde os lados não paralelos têm a mesma medida. Por isso ele é chamado de isósceles. E assim, em consequência disso, há dois ângulos congruentes em cima e dois ângulos congruentes embaixo. Esse aqui é chamado de trapézio retângulo. Olha só, tem dois ângulos retos aqui, certo? Notem que, com exceção desse, os demais têm todos os lados diferentes entre si, as medidas, né? Somente o isósceles tem dois lados iguais. Muito bem. Ali está então a observação quanto aos nomes isósceles e retângulo. Depois disso, nós vamos curtir o paralelogramo. Paralelogramo tem dois lados paralelos, mas na verdade ele tem os lados opostos paralelos. Por que eu disse que ele tem dois lados paralelos? Porque ele pode ser classificado como trapézio. Todo paralelogramo é um trapézio, porque ele tem dois lados paralelos. O fato é que ele tem algo mais, ele tem dois pares de lados opostos paralelos. E além disso tem mais umas coisinhas que vocês vão ver já já. Ok? Aqui nós temos então mais uma coisinha que o paralelogramo tem. Os ângulos opostos têm a mesma medida. Também é importante lembrar e observar sempre disso. A gente consegue visualizar isso, né, gente? Então aí mais uma característica. Logo mais, temos aí mais uma característica do paralelogramo. As diagonais se intersectam no ponto médio. No trapézio, simplesmente trapézio, não acontece isso. Nesse paralelogramo, que é trapézio também, acontece, certo? Então essa é a diferença de paralelogramo para trapézio. Mas todo paralelogramo é também trapézio, lembre sempre disso. Tem a característica principal. Depois temos os retângulos. Aqui nós temos o retângulo normalmente conhecido, né? A base maior que a altura. A característica são os quatro ângulos retos. Ele é um paralelogramo, possui todas as características do paralelogramo. Diagonais se encontram no ponto médio, mas ele tem quatro ângulos retos, assim como o quadrado, certo? E além disso, ele tem mais uma situação particular, que a gente vai ver já já, que é o fato de, aqui lados opostos congruentes e tudo mais, né? Mas o mais importante é aqui embaixo, ó. As diagonais deles são congruentes. As diagonais são congruentes, tá? Então isso é preciso observar no nosso amigo retângulo, que é um paralelogramo, que por sua vez é um trapézio. Então vamos acrescentando características, mas todos têm a característica básica, um par de lados paralelos, que é do trapézio.
Os outros é que tem mais características. À medida que a gente vai estudando eles, a gente vê as novas características desses elementos. Depois nós temos o losango. O losango é um paralelogramo um pouco inclinado, né? Tanto é que esse aqui da direita é um quadrado inclinado. Ele tem os 4 lados congruentes, mas ele também tem aqui os 4 ângulos retos. Então ele é um losango quadrado. Então o quadrado é losango, o quadrado é losango. Todo quadrado é um losango, só que nem todo losango é quadrado. Esse aqui não é quadrado. Esse aqui é, mas esse é particular. Só que todo quadrado é losango. Então vejam que quadrado também pode ser losango. Tá legal? Muito bom, né? Então em um losango os lados opostos são paralelos. Aqui tem a mesma medida e são paralelos. Certo? Muito bem. Aí está mais uma característica. As diagonais, elas têm entre si um ângulo reto. Acontece aqui no quadrado também. Se vocês traçarem as diagonais do quadrado, vocês vão encontrar ângulo reto. E também se dividem no ponto médio, assim como nas demais figuras vistas anteriormente. Tem agora mais uma novidade do losango, que é a questão dos ângulos. Olha só, as diagonais são bissetrizes. As diagonais são bissetrizes. Dividem esses ângulos em 2 ângulos congruentes. Novidade especial aqui para o losango. Então o losango tem várias características. As diagonais são perpendiculares, isso também acontece no quadrado, certo? As diagonais são bissetrizes, também acontece no quadrado. Não acontece no retângulo, vocês podem ver aqui do lado, né? Mas aqui acontece. Por que acontece no quadrado? Porque o quadrado é um losango, certo? O quadrado é losango e é retângulo ao mesmo tempo. Então a intersecção dos losangos com os retângulos vai dar quadrado, certo? E falando nele, vamos observá-lo aqui. O que ele tem? Possui os 4 lados congruentes, os 4 ângulos congruentes, é equilátero, equiângulo. Então, os lados são congruentes, os ângulos são congruentes, sendo que os ângulos são iguais a 90 graus, certo? As diagonais se encontram no ponto médio, são perpendiculares. Então, essa questão, né? Também estão bissetrizes aqui. Nós temos 45 para cada lado quando nós temos diagonal de quadrado. Ok, gente? Com isso aqui, nós temos então uma explanação sobre esses quadriláteros notáveis, ok? Na aula na página seguinte, não nessa página aqui, né? Vocês têm uma questão em que o cara pede para vocês fazerem um diagrama. Eu vou dar essa chance para vocês. Olha o diagrama aqui, ó. Então, como eu disse, ó, retângulo, intersecção losango dá quadrado. Todos eles são trapézios porque todos têm um par de ângulos, todos têm um par de lados paralelos, certo? Aqui, novamente uma perguntinha. Vocês têm aí sobre os quadriláteros notáveis, é correto afirmar. E aí vocês já estão vendo a resposta, que diz que não, que existe losango que é retângulo. Vejam só, existe losango que é retângulo. Qual deles? O quadrado está aqui, ó. Tá vendo? Os losangos intersectados, né, com retângulos geram os quadrados. Então existe losango que é retângulo. E o nome dele é quadrado. As outras questões, tem 2 ainda, eu vou deixar para vocês, ok? Um grande abraço, como sempre, fiquem bem e até a próxima. Tchau!